Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Um grande abraço para você que está ligado com a gente. Hoje é quinta-feira, 9 de setembro de 2021. De imediato vamos às manchetes do programa de hoje. Brasil acumula 20,92 milhões de casos e 584,4 mil mortes pela Covid-19. Saúde orienta acompanhamento para quem tomou lotes bloqueados da Coronavac. Flagrantes de embriaguez ao volante aumentam 39% no feriadão. STF suspende sessão e retoma julgamento sobre terras indígenas hoje. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal do Brasil, que está começando. As autoridades de saúde do Brasil registraram desde o início da pandemia 20.928.008 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em 24 horas, foram confirmadas 14.430 pessoas diagnosticadas positivamente pelo vírus. Ainda há 376.894 casos em acompanhamento. As secretarias de saúde também contabilizaram 584.421 pessoas que perderam a vida para a Covid-19. Entre terça e quarta-feira, foram registrados 250 novos óbitos por causa da doença. Ainda há 3.491 mortes em investigação. O número de pessoas que se recuperaram da Covid-19 subiu para 19.966.693. Isso corresponde a 95,4% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia. No topo do ranking de estados, falando de mortes, está o estado de São Paulo, mais de 146 mil pessoas. Rio de Janeiro, com mais de 63 mil pessoas. Minas Gerais, com mais de 53 mil pessoas. Paraná, mais de 37 mil pessoas. E Rio Grande do Sul, com pouco mais de 34 mil pessoas. Os estados com menos mortes são Acre, 1.815, Roraima, 1.958, Amapá, 1.960, Tocantins, 3.606, Sergipe, 6.001 pessoas. Até ontem, o painel de vacinação do Ministério da Saúde marcava 203,2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas em todo o Brasil, sendo 135,3 milhões como primeira dose e 67,9 milhões como segunda dose. Nas últimas 24 horas foram aplicadas 452,8 mil doses. Ainda conforme o painel de vacinação, foram distribuídas 253,7 milhões de doses. Jornal do Brasil. Eu sou Anderson Dilkin, sigo com o Jornal do Brasil. Obrigado pela sua companhia. O Ministério da Saúde informou ontem que os cidadãos que se imunizaram contra a Covid-19 com algum dos lotes bloqueados pela Anvisa da vacina Coronavac devem ser acompanhados durante 30 dias. Os cidadãos que receberam a vacina deverão ser acompanhados pelos gestores locais durante 30 dias para avaliação de possíveis eventos adversos. Os lotes já distribuídos ou aplicados estão sendo rastreados pelas equipes técnicas responsáveis e serão monitorados e controlados até a definição final da Anvisa, disse em nota enviada à imprensa. Ao todo, foram interditadas 12,1 milhões de doses produzidas pela Sinovac na China, em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela Anvisa. O estado de São Paulo, por exemplo, já aplicou 4 milhões dessas doses. Segundo o Ministério da Saúde, os lotes interditados pela Anvisa terão a distribuição suspensa até a conclusão da investigação por parte da agência. As doses que já foram administradas deverão ser devidamente registradas pelos estados e municípios nos sistemas de informação da rede nacional, como orientado para todas as doses aplicadas na população, concluiu o Ministério. Jornal do Brasil. Eu sigo no seu rádio com o Jornal do Brasil nesta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, divulgou ontem o balanço final da Operação Independência de fiscalização nas rodovias federais que cortam o país. As atividades começaram na sexta-feira, dia 13, e foram concluídas na noite da terça, dia 7. A Força-Tarefa contou com o apoio de 13.984 policiais, de acordo com a PRF. 57.879 pessoas foram alvo de algum tipo de fiscalização e 45.581 veículos foram abordados nas rodovias federais
federais durante a operação. Ao todo, foram emitidos 1.045 autos de infração para motoristas dirigindo sob influência de álcool, 498 por uso de celular ao volante, 4.719 pelo não uso do cinto de segurança. Em relação à operação do ano passado, o número de pessoas flagradas dirigindo embriagadas aumentou em 39%, aponta o balanço. Também para a infração do uso de celular ao volante, houve um aumento de 39%, enquanto o descumprimento da norma do cinto de segurança subiu 9%. Já nos autos de infração por ultrapassagens proibidas, tiveram redução de 14% em relação ao ano passado, alcançando o número de 5.847, informou a PRF. Em relação aos acidentes graves, também houve queda de 5% em relação a 2020 e decréscimo de 20% em relação às mortes, registrando um total de 309 e 92, respectivamente. A Polícia Rodoviária Federal também registrou no balanço as apreensões de entorpecentes durante a Operação Independência. Segundo o órgão, a quantidade de maconha apreendida foi de 27,3 toneladas. Aumento 240% na comparação com o feriado do ano passado. Já a apreensão de cocaína foi 90,9 quilos, aumento de 11% em relação ao ano anterior. A PRF informou ter recuperado 136 veículos roubados e apreendido 40 toneladas de cigarros contrabandeados. Jornal do Brasil. E este é o Jornal do Brasil, trazendo as notícias do Brasil e do mundo nesta quinta-feira. O STF suspendeu mais uma vez o julgamento que pode analisar o marco temporal para demarcações de terras indígenas. Na sessão de ontem, a expectativa era pela leitura do voto do relator, ministro Edson Fachin, mas houve apenas uma manifestação inicial sem conclusão de mérito. O julgamento será retomado hoje. O STF julga o processo sobre a disputa pela posse da terra indígena Ibirama, em Santa Catarina. A área é habitada pelos povos Xoklenk, Cainganque e Guarani, e a posse de parte da terra é questionada pela Procuradoria do Estado. Durante o julgamento, os ministros poderão discutir o chamado marco temporal. Pela tese, os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial nesta época. O processo tem a chamada repercussão geral. Isso significa que a decisão que for tomada servirá de baliza para outros casos semelhantes que forem decididos em todo o judiciário. Vamos falar de esporte! Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. E mesmo com o próximo jogo marcado para o próximo dia 16 contra o CRB, a diretoria do Vasco da Gama espera definir rapidamente o nome de seu novo treinador após Lisca ter pedido demissão. Ainda ontem, o comando do futebol definiu suas prioridades e Guto Ferreira e Fernando Diniz, que recentemente deixaram Ceará e Santos, respectivamente, estão no radar. Em contato com o site Globoesporte.com, Adriano Spadotto, agente de Guto Ferreira, confirmou, melhor dizendo, ter conversado com o executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, na noite ainda da quarta. O técnico Guto Ferreira pretende se dar um tempo, para descansar, já que ficou 17 meses à frente do Ceará, de março do ano passado até semana passada. Apesar do desejo por férias após longo período de trabalho, Guto entende que um clube com o tamanho do Vasco é de fato uma grande oportunidade. Além disso, Spadotto tem ótima relação com Pássaro e tem a esperança de convencer o cliente a fechar com os cariocas. Fernando Diniz, que trabalhou com Alexandre Pássaro no São Paulo, também é bem cotado em São Januário. Ele foi demitido pelo Santos no último fim de semana, após derrota para o Cuiabá. Os clubes da Série B planejam entrar com uma ação para tentar derrubar a liminar que permite ao Cruzeiro receber público em seus jogos no Campeonato Brasileiro. A medida foi definida ao final da reunião virtual realizada ontem pelos representantes das equipes, onde a maioria dos clubes definiu pelo adiamento da volta dos torcedores. A decisão conjunta da reunião de que a presença da torcida seria liberada no momento em que 80% das cidades envolvidas com a competição possam receber público. No entanto, como o Cruzeiro conseguiu na justiça o direito de receber os torcedores, a CBF informou em nota que os demais clubes decidiram questionar a liminar judicialmente, uma vez que a decisão iria de encontro ao que foi aprovado no Conselho Técnico da Série B.
E olha, o presidente do Santos, Andrés Rueda, se reuniu com o atacante Marinho ontem no CT Rei Pelé. O motivo do encontro foram as reclamações públicas feitas pelo Marinho na última terça-feira. O jogador, ele disse em entrevista melhor dizendo, ao jornalista Ademir Quintino, que o clube havia cometido um erro médico no tratamento de sua lesão na coxa. O atacante disse também que o Santos teria recusado recentemente propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro por ele, enquanto vendeu outros atletas. As declarações de Marinho causaram desconforto no Santos. O presidente então decidiu conversar com o atacante para deixar todos os lados na mesma página. O presidente quis entender, melhor dizendo, quais as reais insatisfações do atacante e se mostrar disposto a resolver os problemas entre as partes. O site Globoesporte.com apurou que o Santos nos últimos meses recebeu apenas procuras de Palmeiras e Atlético Mineiro por Marinho, mas não propostas. O encontro de ontem serviu também para que essas questões fossem explicadas, detalhadamente, para evitar a insatisfação do jogador. Bom, internamente o Santos também nega que tenha havido erro médico no tratamento da lesão de Marinho. O que se entende no Peixe, apesar das declarações do jogador, é que houve um diagnóstico tardio da razão das dores que o atacante tinha na coxa, causadas por um hematoma interno. Ficamos por aqui com o Placar Esportivo e também o Jornal do Brasil. Grande abraço a todos e até amanhã. Você ouviu Jornal do Brasil.